Olá, boa noite. A imagem impressionante, uma família inteira morreu em um acidente de trânsito na BR-101 em Soretama, norte do estado. Pai, mãe e os filhos de 12, 8, 4 e 1 ano de idade. O TN2 traz um alerta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor provavelmente dormiu ao volante. As imagens feitas da cabine do caminhão mostraram o motorista passando pela BR-101. O carro de passeio invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. A cena chocante resultou na morte de todos da mesma família. O casal Marcos Souza Santos, 36 anos, e Edinalva dos Santos Costa, também 36 anos, e os filhos João Vitor, 12 anos, Juan Pedro, 8, Débora Vitória, 4 e Maria Luísa, de 1 ano e 4 meses, morreram. Segundo a PRF, Marcos havia saído de Macaé, no Rio de Janeiro, com destino à Bahia. Até Soretama, norte do Espírito Santo, foram em média 9 horas de viagem, com 528 quilômetros percorridos. A família tinha passado por Vitória às 2 horas da madrugada. O acidente aconteceu às 6 horas da manhã deste domingo. Ao que tudo indica, Marcos não descansou e seguiu viagem. Provavelmente, ele tenha dormido ao volante. Fez todo esse deslocamento durante a noite, madrugada, passando aqui na Grande Vitória de madrugada. Analisamos com a nossa perícia de que o veículo não deixou marcas no asfalto, ele invadiu a contramão. Então, assim, como não há uma tentativa de frenagem, uma tentativa de desviar, nós entendemos que houve ali, o condutor ele dormiu ao volante. De acordo com a Sociedade Brasileira de Tráfego, 2 em cada 10 acidentes ocorridos no Brasil são provocados pelo sono ao volante. É preciso ficar atento e evitar tragédias. Mas o que fazer para evitar o cochilo ao volante? O ideal é se programar para não ter que pegar o período noturno na estrada, viajar durante o dia. E ele tem que saber que na véspera dessa viagem ele tem que se preparar, principalmente na noite que antecede o dia que ele vai viajar. Então, refeição leve na véspera da viagem, tentar se programar para dormir de 7 a 8 horas. Ainda de acordo com especialistas do sono, é importante que o motorista fique com o banco mais inclinado. Se o carro tiver rádio, com som alto. Outra dica importante é com os horários da viagem. De acordo com a Associação Brasileira de Neurologia, os 3 piores horários são depois do almoço, entre meio-dia e 3 horas da tarde, depois do jantar, entre 8 e 10 da noite e principalmente durante a madrugada, entre 3 da madrugada até as 6 horas da manhã. Durante o percurso da viagem, se programar para fazer as paradas a cada 2 ou 3 horas, para descansar, tentar não se valer de estimulantes como cafeína ou nenhum outro tipo de estimulante. Outra orientação da especialista em sono é parar para descansar e não subestimar o cansaço. Vamos lembrar que a principal causa de sonolência diurna, uma das principais, é a privação de sono, é dormir menos que precisa. E às vezes, pela própria ansiedade que antecede a viagem, a gente nem sempre consegue ter uma noite de sono muito boa, então isso é muito importante. Olha, sobre a família, eles seguiam para o aniversário de 15 anos e queriam fazer surpresa, por isso pegaram a estrada direto, sem parar. O sepultamento será amanhã no município de Pedro Canário. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Morro do Vigia, que fica ao lado do Romão, em Vitória. A fumaça foi vista de longe e moradores do centro de Vitória e bairros vizinhos fizeram várias imagens em vários pontos da capital. Uma intensa fumaça se espalhou. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem o combate às chamas. Continua solta a jovem que esfaqueou o pai 8 vezes em Vila Velha. A confusão teria começado depois que a vítima começou a quebrar tudo dentro de casa. As marcas da agressão estão na calçada, perto da casa onde vivem pai, mãe e filha. Foram pelo menos 8 facadas dadas pela filha no próprio pai, um mecânico de 55 anos. A menina, filha dele, foi em casa pegar roupa, ela pegou a faca e esfaqueou ele. 8 facadas, 3 na cabeça, 2 aqui no ombro, aqui assim, uma na axila. As agressões começaram no andar de cima da casa. Pai e filha desceram até a calçada, perto de um bar que fica na avenida principal de Cobidicime, em Vila Velha, ainda brigando. Antes disso, na sexta-feira, a vítima teria quebrado alguns pertences da esposa. Quebrou a louça e o vidro do guarda-louça da mãe dela na sexta
segunda-feira. Ainda alcoolizado, o mecânico foi socorrido pela familiar. Enquanto a ocorrência era atendida pela polícia militar, a filha suspeita não foi encontrada no local. A vítima esfaqueada foi encaminhada aqui para o hospital de urgência e emergência, deu entrada na unidade no domingo. Como o próprio familiar contou, ele foi esfaqueado pelo menos 8 vezes na região do peito para cima, cabeça, axila, mas apesar de todos esses ferimentos, da quantidade de facadas, ele já foi liberado, teve alta hoje. Inclusive, estava chegando na casa dele, ali na região de Cobi de Cima, enquanto a nossa equipe estava fazendo a reportagem, mas preferiu não gravar entrevista. Hoje, no bairro, nossa equipe não encontrou a suspeita. A familiar que socorreu o mecânico chegou enquanto ainda estávamos na região e contou que teme que algo pior aconteça, já que as brigas entre pai, mãe e filha são recorrentes. O próprio mecânico, inclusive, segundo ela, já foi agredido a facadas em outras 2 ocasiões. Difícil, muito difícil. A gente só fica com o coração na boca. Quando eu vejo ele tá todo furado, todo ensanguentado. Tudo delas é faca. Tudo delas agora é pegar faca e saquear. A jovem de 20 anos já tinha sido presa em dezembro de 2021 por tentar entrar no presídio de segurança máxima com drogas. Ela foi liberada em junho do ano passado por meio de um alvará. Um homem foi preso depois de jogar água quente na ex-esposa. A filha do casal também ficou ferida. Diego Fernandes Paranhos foi preso pela Guarda Municipal de Vila Velha na rodoviária tentando fugir. A mulher fez a denúncia aos agentes. A agressão aconteceu durante uma discussão. O homem jogou água fervente no ouvido da mulher e ela precisou ser levada ao hospital. A filha do casal de 4 aninhos também foi atingida e ficou com uma queimadura na barriga. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificada, além de ameaça e injúria na forma da Lei Maria da Penha. Ele já foi levado para o presídio. Vila Velha é a cidade mais violenta do estado. Os dados são do Observatório de Segurança do Espírito Santo. Hoje à tarde, um ônibus por pouco não foi incendiado no município. Por isso que a Manuela Machado está aqui ao vivo para falar com a gente desses detalhes. Boa noite, Manuela. Um incêndio, então, criminoso? Mais um? Mais um. Boa noite, Isabela. Boa noite a todos que nos acompanham. Sim, segundo a polícia e também testemunhas, essa tentativa de incêndio ao ônibus do Transcol, que aconteceu no bairro Itapuã, em Vila Velha, foi por volta de 1h30 da tarde. De acordo com testemunhas, um homem entrou com um galão com gasolina, os passageiros desceram, nenhum passageiro ficou ferido e ele colocou fogo. Mas o motorista foi ágil. Pelas imagens dá para ver, né? O motorista pegou o extintor e conseguiu apagar as chamas. Então o veículo não ficou tão danificado. Logo em seguida, o motorista então levou o ônibus até a garagem da empresa. De acordo com a polícia militar, a polícia foi acionada. Quando chegou ao local, o ônibus não estava mais em Itapuã, já tinha sido levado para a garagem. E, segundo a Polícia Civil, que respondeu através de nota, a ocorrência foi registrada pela empresa de forma online e também depois foi encaminhada para o 7º Distrito de Polícia de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. E a polícia reforça: quem tiver alguma informação que possa ajudar a identificar esse suspeito, pode denunciar através do 181, que não será identificado. Então as imagens mostram os passageiros, por mais que não tenham se ferido, mas foi um momento aí de pânico, ficaram preocupados, né? Desceram do ônibus e esse suspeito, colocou fogo, mas o motorista conseguiu apagar as chamas rapidamente. Eu volto com vocês aí no estúdio, com você no estúdio, Isabela. Obrigada, Manuela. Sim, já está todo mundo atento, né? Já está todo mundo desesperado com esse negócio de ônibus, né? Tanto o rodoviário já está ali apagando fogo, quanto os passageiros já ficam em pânico, né? Ainda bem que não incendiou tudo, não pegou em tudo, mas quem tiver informação pode denunciar, viu? Obrigada, viu, Manuela, pelas informações. Olha, desinformação atrapalha o combate à Covid. Os idosos são os mais prejudicados. A gente conta os detalhes já já. Continuam as buscas por um banhista que desapareceu após cair da Cachoeira da Fumaça, em Conceição do Castelo, ao tirar foto. Rogério Wagner Soares, de 33 anos, estava no local com um amigo. Os dois subiram nas pedras para tirar fotos. O amigo dele, Jadson Gasparini Pereira, de 26 anos, escorregou, caiu e bateu a cabeça, mas foi resgatado da água por populares e socorrido ao hospital. Já o Rogério desapareceu.
O acidente foi neste domingo. O Corpo de Bombeiros segue fazendo as buscas. Essa cachoeira, a Cachoeira da Fumaça, ela fica no interior de Conceição do Castelo, na região serrana do estado. Segundo a Defesa Civil, a cachoeira é alta, possui 3 quedas e devido às chuvas nos últimos dias, estava bem cheia. As notícias falsas continuam atrapalhando e muito, viu? A vacinação contra a Covid no estado. A doença ainda provoca mortes, principalmente dos idosos. Foram 162 mortes por Covid no Espírito Santo entre outubro do ano passado e janeiro deste ano. 107 só em dezembro. E, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, em cerca de 70% dos casos, as vítimas tinham mais de 60 anos de idade. 73% dos óbitos desde o começo da pandemia, inclusive nesta onda que nós estamos encerrando, que está diminuindo, 73% tinham mais de 60 anos de idade. E é justamente a falta de vacinação ou de doses de reforço que também tem levado idosos para os hospitais. A maioria tem 60 anos desses internados e cerca de 85% das nossas internações, infelizmente, tem ainda alguma falha na vacina. Ou falta uma dose, ou não tomou a dose no período adequado, ou não tem nenhuma dose. E sabe o que tem contribuído para esse cenário? As informações falsas. Sim, elas provocam medo e geram dúvidas nas pessoas que deixam de buscar a imunização. Eu não gosto do termo fake news, porque ele pode não traduzir exatamente o que isso quer dizer. Então, eu prefiro dizer que são mentiras. Não é uma mentira lançada de maneira aleatória. Ela tem uma organização, identificado quem produz a mentira, para quem essa pessoa transmite ali a mentira e depois como ela se dissemina pela rede. Já definimos que nós vamos encaminhar para as autoridades para que elas adotem as medidas necessárias para interromper a transmissão de mentiras, de notícias falsas através das redes sociais a respeito de vacina. O subsecretário afirma que, em média, 15% da população já tem o costume de não se vacinar. Por isso, o governo quer identificar quem são essas pessoas. A preocupação com reações adversas, por incrível que pareça, a gente tem uma parte da população que tem medo, não é medo da vacina em si, mas é o medo de tomar a vacina em função da agulha. Nós precisamos identificar, através de levantamentos, de pesquisas, quem é esta população. Eu preciso que toda a população do meu território, o nosso território aqui, no caso Espírito Santo, tenha uma cobertura adequada de maneira homogênea, porque aí sim o risco de determinada doença circular, ele se reduz bastante. Segundo o Ministério da Saúde, o Espírito Santo é o estado com o maior número de casos de Covid registrados no país. Foram 32 mil confirmações para cada 100 mil pessoas, entre fevereiro de 2020 e dezembro do ano passado. Na sequência, aparecem o Distrito Federal, Roraima e Santa Catarina. Aqui no estado, uma explicação pode ser o número de testes feitos. O morador do Espírito Santo, por iniciativa própria, não precisa de uma requisição, não precisa de um encaminhamento, ele pode se dirigir a um dos pontos de testagem, que aqui na Grande Vitória tem no aeroporto, tem na rodoviária, na universidade, no terminal de Laranjeiras, tem várias unidades de saúde dos municípios, tem em todos os municípios capixaba, a pessoa pode se dirigir e realizar o teste. Então é natural que nós tenhamos o maior número de casos identificados no Brasil afora. O subsecretário também fez um alerta para o risco das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão subindo. Essas 3 doenças, de fato, já neste verão apontam para um crescimento. Quase chegando no fim do ano 2022, nós registramos 176 casos. Uma semana depois, foram 284. E na semana a primeira semana e a segunda semana de 2023, foram exatamente 718 casos em cada uma. E a dengue, infelizmente, é uma doença que ela também causa óbito entre nós. O ano passado,
2022 foram 5 óbitos, já temos um óbito registrado em 2023. O nosso cuidado com o ambiente que nos cerca, ele é fundamental para que a gente elimine a água parada. A água parada é o que o mosquito precisa para se reproduzir. E esse papel a gente precisa cumprir porque vai proteger a sua saúde, da sua família, dos seus filhos. Moradores de 5 bairros de Vitória ficaram sem água após o rompimento de uma adutora da Cesan. O vazamento aconteceu na Avenida Beira-Mar, na Ilha de Santa Maria. Ruas próximas ficaram alagadas e o trecho teve que ser interditado. O vazamento aconteceu às 6 horas da manhã. A Cesan informou que os moradores foram avisados por SMS dos locais com abastecimento afetados. Os bairros que ficaram sem água foram Ilha de Santa Maria, Bento Ferreira, Romão, Jaburu e Monte Belo. O reparo do vazamento foi concluído por volta do meio-dia, mas o prazo para normalização do abastecimento é de até 24 horas. A seguir, verão, praia e os riscos para quem faz uso de medicação para o coração. Veja por quê no retorno do TN2. Chegou a estação mais quente do ano, mas o calor, apesar de chamar para praia, pode ser perigoso para quem faz uso de medicação para o coração. Outro alerta é: se hidrate, mas nada de bebida alcoólica. Finalmente o calor chegou. Praia, sol, suor, temperaturas lá em cima. Mas como você se cuida para aproveitar tudo isso? Eu tô sempre com uma garrafa de água, carrego para todo lugar. Levo todo dia pra praia, porque tem que se hidratar mesmo. Usando protetor solar e a camisa também, né? Filtro ultravioleta, UV. Galera, é preciso estar atento à saúde. É muito comum, sobretudo para pessoas que já fazem uso de medicações antihipertensivas, para pessoas que têm insuficiência cardíaca, nessa época do ano a pressão cair mais, né? Esse processo de vasodilatação que é provocado pelo calor, ele tende a se intensificar demais, né, nessa época junto com as medicações, e aí a pressão cai muito. Neste final de semana, um homem de 44 anos morreu afogado ao ter um ataque epilético, e quem tem doenças crônicas precisa ter atenção redobrada com calor. A pessoa pode ter hipertensão, pressão alta, diabetes, que pode gerar um AVC ou um infarto ou até mesmo uma crise convulsiva. E se a pessoa tiver uma crise convulsiva, por exemplo, na água, ou ter alguma doença que leve a ela a ter um infarto ou um AVC, o perigo é muito maior, o resgate vai ser dificultoso. Para ajudar o corpo a lidar com a estação mais quente do ano, há uma dica velha, mas bem útil, que é hidratar-se bastante. E na lista do que se pode beber, não tem a cervejinha. A cerveja, a gente tem que tomar muito cuidado nessa época do ano, já desde o Natal a gente já começa a ter eventos que é uma arritmia chamada fibrilação atrial, que acontece por excesso de bebida alcoólica. E afeta inclusive pessoas jovens, né? A gente vê com muita frequência no pronto-socorro nessa época do ano, a pessoa que fez um excesso, né, de uso de bebida alcoólica e acaba tendo uma arritmia, né, e vai parar, e aí por desidratação acaba, vamos dizer, predispõe mais ao surgimento dessa arritmia. A alimentação tem que estar em dia. Tentar preferir alimentos que sejam mais leves e que sejam mais ricos em água, né, e fibras, que ajudam a reter essa água no corpo. Então, frutas, é uma época do ano que a gente pode usar muito mais frutas, deve usar muito mais frutas na alimentação. O médico também chama a atenção para o choque térmico ao sair do sol para a água gelada. Com cuidado simples, dá para todo mundo aproveitar bem toda a energia do verão. E é isso aí, é só não extravasar, né? Seguir as orientações que dá tudo certo. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite. Até amanhã.